Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel é o endereço geral. Se você digitar, chega ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Para ir ao blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente à terça-feira, dia 29 de julho de 2025. Bem, 29 de julho é dia de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro. São 3 irmãos. O ano litúrgico é o C, quando se dá mais ênfase ao evangelho escrito por São Lucas. No rito temos a missa própria com o ofício da memória. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme esse lenço que eu uso aqui no meu pescoço. E eu sou leitor e animador litúrgico da Igreja Católica em Colatina. Mais precisamente, a paróquia central da Catedral. Primeira leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 7º ao 16. Vamos a esta homenagem aos santos Marta, Maria e Lázaro. Dia 29 de julho. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo, para que tenhamos a vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial. É o Salmo 33 na Bíblia Vulgata ou 34 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, 10º ao 11º. Refrão 2º A ou 9º A. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Um dos 2 refrãos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo.
O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de São João, capítulo 11, versículos do 19 ao 27, e também o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos às reflexões, às interpretações. A revista Igreja em Oração diz o seguinte: hoje celebramos Marta, Maria e Lázaro, os santos amigos de Jesus. Instituída pelo Papa Francisco no início de 2022, esta memória nos recorda que a família de Betânia é a oportunidade de refletirmos as dimensões tanto familiar quanto relacional da vida eclesial. Os textos sagrados não deixam dúvida de que Jesus gostava muito dessas pessoas, desses irmãos. Betânia se torna lugar de acolhimento familiar, fraternidade e amizade. Na primeira carta de São João encontramos-nos com o imperativo: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Em Betânia, Jesus anuncia o centro de nossa fé. E lá, o Senhor afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, então, anuncia o centro da nossa fé, a ressurreição e a vida eterna. A casa dos amigos de Jesus se transforma em lugar de esperança, no qual nem a morte é palavra definitiva sobre a realidade. Peçamos a intercessão de Marta, Maria e Lázaro, para que também nossos lares e nossas comunidades resplandeçam cheia de graça.
Vamos a outra reflexão. Eu tenho mais reflexões aqui. Eu gosto de passar outras reflexões porque depois cada um tire suas conclusões. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos o seguinte escrito. Marta, irmã de Maria e de Lázaro, morava em Betânia, onde o amigo Jesus descansava do trabalho apostólico. Espontânea, dinâmica, hospitaleira e serviçal são qualidades que se podem atribuir a Marta. Um dia, estando Jesus em sua casa, Marta queixa-se da irmã Maria, que sentada aos pés do Senhor, ouvia-lhe a palavra. Jesus lhe mostra bondosamente a primazia dos valores espirituais, conforme Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Na doença de Lázaro, suas irmãs mandam chamar Jesus. Quando ele chega, Lázaro já está morto e enterrado. Marta, então, expressa a Jesus sincera profissão de fé. Eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Este diálogo entre Jesus e Marta é um dos mais antigos temas batismais preparatórios para a Páscoa. Também é usado na liturgia fúnebre para reavivar nos fiéis a esperança da vida. Temos mais uma reflexão do livro Palavra e Vida, sobre esta data dedicada a Santa Marta e também aos irmãos Lázaro e Maria. O destaque é para Marta. Jesus revela para Marta, que ele é a ressurreição e a vida, e que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Crer em Jesus é fundamental para arrancar de nosso coração a morte e seus sinais. Basta examinarmos nossa vida. Há pessoas que odeiam quem simplesmente esbarra nela, quem a impede de andar com mais velocidade, o mendigo que pede esmola, enfim, só pensa nela mesma, não perdoa e tem um coração de pedra. É uma pessoa morta, ambulante. Jesus a ressuscitará pelo amor gratuito aos irmãos, mas essa pessoa tem que tomar coragem, sair dela mesma para ser feliz. Bem, agora temos outra reflexão. Aliás, é um resumo da história de Santa Marta, irmã de Lázaro e Maria. Jesus hospedava-se em casa desses irmãos em Betânia. Quando Jesus chegou para ressuscitar seu irmão, Marta proclamou: eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Vamos ver aqui então mais um pouquinho no site do Vaticano. Os evangelhos oferecem notícias sobre Marta de Betânia, uma aldeia a poucos quilômetros de Jerusalém, irmã de Lázaro e Maria. Ela é apresentada como uma mulher zelosa, uma das primeiras mulheres a acreditar em Jesus. Ela hospedou muitas vezes Jesus em sua casa quando ele estava de passagem para a Judéia. Lucas, descrevendo-a no seu dia a dia, ele narra uma das vezes em que Jesus manteve contato com ela. Jesus se encontrava à mesa com os amigos de Betânia. O evangelista escreve. Vamos ver as palavras do evangelista Lucas, porque são importantes para compreendermos esta homenagem a Marta. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que, estando sentada aos pés do Senhor, ouvia suas palavras. Marta, ao invés, estava muito ocupada com os afazeres da casa.
Então aproximou-se e disse: Senhor, não se importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe para que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está ansiosa, ocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, jamais lhe será tirada. O mestre repreende Marta, fazendo-lhe entender que o seu louvável serviço arrisca levar-lhe a se descuidar da vida interior. Esta é uma advertência que faz refletir o quanto é importante o nutrimento do espírito, a escuta da palavra de Deus, pois é esta que dá sentido à nossa ação cotidiana. Em todo caso, pela sua louvável dedicação para oferecer ao hóspede uma confortável permanência em sua casa, Marta é reconhecida pela igreja como modelo de laboriosidade. Marta e Maria são, respectivamente, exemplos de ação e contemplação, de vida ativa e vida de oração. Ambos os aspectos jamais devem faltar num cristão, tampouco contrapor-se, mas completar-se. Marta deu-nos um grande testemunho de fé quando se dirigiu a Jesus 4 dias após a morte do irmão Lázaro. Ela disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo o que pedir a Deus, Ele lhe concederá. Jesus respondeu: seu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus então: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Disse-lhe ela. Sim, Senhor, respondeu. Sei que é o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, conforme o Evangelho escrito por São João, capítulo 20, aliás, capítulo 11, versículo 20. Olha que profissão de fé bonita, né? Marta condensa toda a sua fé na resposta, na qual cada cristão encontra seu propósito de vida. A tradição narra que, depois das primeiras perseguições dos cristãos, Marta, Maria e Lázaro e outros discípulos e mulheres que seguiam Jesus deixaram sua terra e se transferiram para Sainte-Marie-de-la-Mer, na região francesa de Provença, onde teriam difundido a fé cristã. Os franciscanos foram os primeiros, em 1262, a festejar Santa Marta, no dia 29 de julho, 8 dias depois da festa de Santa Maria Madalena. Em Betânia, hoje chamada El Azarie, lugar de Lázaro, ainda existe o sepulcro e um santuário. Provavelmente ali se encontrava também a casa de Marta. A igreja, em forma de cruz grega do santuário, foi decorada por mosaicos que representam os episódios evangélicos, que tiveram como protagonistas Marta, Maria e Lázaro. Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Eles estão no céu, são amigos íntimos de Jesus. Rogai por nós. Santo do dia 29 de julho, São Lopo, bispo, faleceu mais ou menos no ano 478, sendo monge da abadia de Lérins, foi eleito bispo de Troyes, na França. Defendeu a cidade contra os hunos, junto com São Germano de Auxerre. Combateu a heresia pelagiana na Bretanha, Inglaterra. Santo do dia 29 de julho, Santo Olavo, rei e mártir, faleceu em 1030, difundiu a fé e combateu a idolatria no reino da Noruega, morreu atravessado pela espada dos seus inimigos. Olha, um mártir morto pela espada. Também conhecido como Olaf e Olavo da Noruega, Santo Olavo nasceu em 995. Muito precoce, juntou-se a um bando de piratas vikings. No curso de suas andanças, lutou pelo rei Ricardo da Normandia e pelo rei Ethelred II da Inglaterra contra os dinamarqueses. Olavo recebeu o batismo em Rouen, na França, das mãos do arcebispo Robert,
em 1010. Em 1015, com a idade de 20 anos, Olavo retornou à Noruega. Ele procedeu à tomada de toda a Noruega, da Dinamarca e Suécia e derrotou o Earl Esbjörn na Batalha de Nesje em 1016. Tornou-se governador e depois rei da Noruega. Após as suas brilhantes conquistas militares, passou a organizar o cristianismo no território norueguês. Levou para sua nação o clero da Inglaterra e os padres vizinhos. E um desses estrangeiros era Grinkel, bispo de Nidaros. Seguindo um conselho de Grinkel, Olavo publicou atos abolindo as leis e antigos costumes pagãos contrários aos evangelhos e à paixão de Cristo. Infelizmente, Olavo usou de força para destruir o paganismo e impor nova religião ao povo. Ele unificou o país, mas os nobres se revoltaram e em 1029 Olavo foi expulso do reino anglo-dinamarquês, fugindo para a Rússia. Retornou depois à Noruega, isso em 1031, com algumas tropas suecas, tentando recuperar o seu reino quando foi morto numa batalha. Em circunstâncias semelhantes a Santo Erik da Suécia, Olavo se tornou um herói e santo da Noruega, e milagres foram reportados em sua tumba e no vale do rio Vide, onde foi ferido mortalmente. Inexplicavelmente, uma fonte passou a jorrar água com poderes de cura milagrosa. O bispo Grinkel, esse bispo que ele chamou para implantar com mais sistematização o reino de Deus, esse bispo construiu uma capela no local de sua tumba. Olavo foi zeloso pela cristandade, e, embora rude e feroz, fez a independência da Noruega e espalhou o evangelho por toda a região, como nas cruzadas contra os bárbaros. Em 1075, seu corpo foi exumado e encontrado incorrupto e trasladado para a Catedral de Nidaros, que se tornou local de veneração e peregrinação, e muitos milagres por intercessão do santo junto a Deus. Então, local de milagres, hein, gente? Por intercessão de São Olavo. O culto se espalhou por toda a Escandinávia. Na Inglaterra, mais de 40 igrejas têm o seu nome. Em 1856, uma linda igreja foi construída na capital da Noruega, onde se encontra grande parte de suas relíquias. Então é um santo muito importante. As relíquias foram doadas pelo Museu Real da Dinamarca e ele é venerado como padroeiro da Noruega. Na arte litúrgica, Santo Olavo, porque o correto é Santo Olavo e não São Olavo, né? Santo Olavo é mostrado como um rei com uma lança ou com uma adaga ou um machado. O mais completo exemplo dos 6 medalhões de Santo Olavo está na Galeria de Arte de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos. Ele foi canonizado em 1164 pelo Papa Alexandre III. Então, que história bonita essa de Santo Olavo. Santo Olavo, rogai por mim, rogai por nós. Santa do dia 29 de julho, Santa Beatriz de Roma. Uma história bonita, a de Santa Beatriz, que sofreu perseguição. De acordo com o site do Vaticano, vigoravam grandes perseguições contra os cristãos em Roma. E da ponte chamada Emília, perto da ilha Tiberina, foram jogados no rio Tibre os corpos dos 2 irmãos de Beatriz, Simplício e Faustino. O fato aconteceu simplesmente por serem cristãos. O sofrimento e o temor deviam ser os sentimentos que invadiam o coração da santa mulher, que, porém, não hesitou em recuperar os corpos dos irmãos para dar-lhes uma digna sepultura. Com a ajuda de 2 sacerdotes, tirou-os
da correnteza do rio. A mesma sorte dos irmãos coube também a Beatriz. Denunciada como cristã, foi presa e, apesar das ameaças, perseverou na fé. Outra mulher, Lucina, ofereceu uma sepultura a Beatriz e Rufo em uma escavação vulcânica onde tinham sido postos os corpos dos seus irmãos. A catacumba intitulada Generosa surgia na Via Portuense e os santos foram chamados por isso mártires portuenses. Ali descobriu-se um afresco em relevo de características bizantinas, denominado Coronatio Martyrium, do século VI. Nele estão representados 5 personagens. Cristo, no centro, coloca a coroa do martírio em Simplício, na presença de Beatriz, enquanto à esquerda estão as figuras de Rufo e Faustino, com a palma do martírio na mão. Com o tempo, as relíquias de Santa Beatriz e dos seus irmãos foram trasladados para o oratório da igreja de Santa Viviana por volta do ano 682, por determinação do Papa Leão II. Posteriormente, a arca de mármore com as relíquias foi levada para a Basílica de Santa Maria Maior. Algumas relíquias encontram-se em outros lugares da Europa, a mais significativa na Alemanha. Santa do dia 29 de julho, São Guilherme Pinchon, bispo. Faleceu em 1234, pastor de Saint-Brieuc, na França. Brilhou por sua bondade e simplicidade por defender os direitos da igreja e da sua grei. Santo do dia 29 de julho, São Luís Martin, pai de família, morreu em 1894. Foi pai de Santa Teresinha do Menino Jesus. Levou uma vida de matrimônio exemplar com sua esposa, Santa Zélia Martim. Bem-aventurados do dia 29 de julho, beatos Luís Bertrand Mâncio de Santa Cruz e Pedro de Santa Maria, mártires. Faleceram em 1627. Foram missionários espanhóis queimados vivos em Omura, no Japão, continente da Ásia. Bem-aventurado do dia 29 de julho, beato João Batista Egosquezabal Audaz, religioso e mártir. Faleceu em 1936, foi irmão da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. João Batista Egosquezabal Audaz foi assassinado nos arredores de Barcelona, na Espanha, durante a Guerra Civil naquele país. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, pois estamos lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo, nosso Pai Celestial. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, é do dialeto de Jesus, o aramaico. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Jesus, vinde, Senhor Jesus, meu Deus, Jesus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, nesse mistério do Deus único e trino. Jesus vai vir um dia, vai voltar definitivamente. Teremos corpos glorificados, semelhantes ao dele quando ressuscitou e entrou no cenáculo sem precisar abrir portas e sem derrubar a parede, passou pela parede. Mudou a aparência para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús, desapareceu num átimo de segundo quando abençoava a comida para os discípulos de Emaús, subiu ao céu, teremos um corpo igual a esse. Não diria igual, mas parecido com esse. Algo inenarrável, inexprimível, inexpressável, inefável, grandioso, não cabe na nossa mente. Nós somos perecíveis, somos indignos servos, somos pecadores, estamos falando de Deus Todo-Poderoso,
seja batizado, arrependa-se de seus pecados e creia em Jesus como Deus e nos encontraremos na vida eterna. Viveremos para sempre com felicidade, em plenitude, por todos os séculos dos séculos, perpetuamente. São Paulo disse que o sofrimento, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Ou então @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou @Paulo Roberto Maciel 6/. E o blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com.